Eu tenho certeza que você conhece o caso de alguma criança que é intitulada como mimada, né? Assim, aquela criança que um amiguinho da pracinha, uma filha de uma conhecida, que é aquela criança clássica mimada, que é, né, aquela que chora pra tudo, ou que se joga, ou que bate na mãe, bate no pai. É o caso clássico que as pessoas pintam por aí e que ficam vendendo remédio pra isso em termos de castigo, de recompensa, e é quadrinho disso, quadrinho de recompensa daquilo, estrelinha, enfim, tudo isso daí. E eu queria hoje falar com vocês sobre o que é de fato a criança mimada, qual é o problema da criança mimada e de onde ela se origina. Porque pouco se fala sobre a real origem da criança mimada e muito se faz em termos de rótulo. E você coloca aquela criança naquela caixa e é só isso. Mas a gente vai falar sobre isso muito mais depois dos recadinhos do paizinho. E nos recadinhos do paizinho de hoje eu quero dar um lembrete para você. Caso você não saiba, eu tenho um aplicativo. Pois é, um app para você baixar aí no seu iPhone, no seu Android. É só você ir lá na sua App Store da vida e coloca lá, paizinho, vírgula. Você vai encontrar o meu app lá, você vai ter acesso a todos os conteúdos que eu faço. Provavelmente coisas que você nem sabe que eu faço, em termos de texto, vídeo, podcast. Tá tudo lá no mesmo lugar, fácil de acessar e você vai ser sempre notificado quando tiver um vídeo novo, por exemplo. Então, não tem por que não estar lá. E é de graça, hein? Então vai lá, que é maravilhoso esse app. Antes de eu falar sobre esse lance da criança mimada, eu quero fazer uma distinção bem clara aqui para vocês, tá bom? A primeira coisa é o rótulo da criança mimada, que eu falei lá no início do vídeo. E a outra coisa é a gente falar sobre a birra em si, a manha em si, tá bom? Então, assim, são duas coisas separadas. Uma é o rótulo e a outra é a ação em si, a ocorrência, digamos assim. De qualquer jeito, eu não gosto de usar nenhum desses termos aí. Quem já me conhece há um tempo, já acompanha meus vídeos, sabe disso. Mas é importante a gente pontuar essas coisas para poder nivelar a informação, né? Então, por exemplo, birra, mãe, o que é isso? Eu gosto, por exemplo, de chamar de crise emocional, né? É um momento que a criança passa. Então, por exemplo, um sentimento muito negativo, muito grande, tipo uma frustração, uma raiva que ela não consegue lidar, e aí aquilo transborda na criança em forma de crise emocional, que as pessoas chamam de birra, de manha, e por aí vai. Sobre esse assunto específico, eu já fiz um monte de vídeo. Um monte de vídeo que eu já fiz sobre birra especificamente, explicando por que eu não gosto desse termo e como a gente pode lidar com isso. Então, assim, sobre isso eu não vou falar hoje. Eu vou falar sobre a outra coisa, que é esse rótulo da criança mimada. E aí vamos tentar especificar um pouco melhor sobre o que as pessoas normalmente atribuem à criança mimada. É aquela criança, como eu disse também no início do vídeo, que todo mundo fala que ela não larga a mãe por nada, não larga o pai por nada, pai ou a mãe se afasta, ela começa a chorar, gritar, por vezes é até violenta, ela não consegue lidar com frustração, se ela vai na loja de brinquedo é sempre uma gritaria, uma histeria, e aquela criança é incontrolável e tudo mais. Eu já recebi relatos assim, pedidos de ajuda, e eu tenho certeza absoluta que você conhece alguma história de criança desse jeito. E essas crianças são colocadas como crianças que não têm jeito, né? Assim, elas não têm cura, digamos assim, né? As pessoas não conseguem dar um jeito, aí vai chamar lá aquela super babá, para botar a criança de castigo, para punir, para fazer a vida daquela criança um inferno, e é óbvio que não vai funcionar, mas eu quero hoje explorar de onde vem isso, porque muitas pessoas atribuem essa criança mimada, porque eu sei que existe, tipo, esse tipo de criança que tem essa formação de personalidade, é óbvio que ela existe. Eu já vi, eu conheço algumas, você conhece algumas. A gente não pode simplesmente invisibilizar essas crianças, porque elas existem sim, mas eu quero mostrar para vocês de onde que isso vem. Tá? Isso não é da criança em si, ela não nasce assim. Isso vem da construção e do contexto na qual essa criança está inserida. E a gente consegue explicar isso muito bem através da querida teoria do apego. Olha que coisa linda. A teoria do apego, inclusive, que eu já fiz um vídeo sobre isso com o meu querido amigo Xande, psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. Tá aqui na descrição, clica aí, é um vídeo ótimo. Então, a gente consegue explicar muito bem de onde vem essa criança mimada, utilizando e conhecendo uma das formas de apego inseguro. Para contextualizar você, para você não ficar aí perdido, sem entender e ter que assistir outro vídeo para entender isso daqui, calma. A teoria do apego é uma linha da psicologia que foi criada pelo John Bowlby e ele, juntamente com a Mary Ainsworth, fizeram um trabalho incrível para encontrar e entender melhor como que nós, seres humanos, enquanto seres sociais, nos vinculamos, tá? E assim, o trabalho deles rendeu a identificação por, enfim, uma série de estudos
assuntos aí que eu não vou falar aqui agora, tem nesse outro vídeo. Inclusive, se você quiser que eu detalhe mais sobre essas coisas, deixa nos comentários, quero mais sobre teoria, porque eu sempre acho que as pessoas vão detestar os vídeos mais sobre teoria, né? Então, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, eles dois trabalharam e encontraram 4 tipos de apego. Que apego é o quê? É o vínculo que a gente constrói, que a gente sempre vai construir com os nossos pais ou com os nossos cuidadores principais quando nós somos bebês. Isso ali durante os 2, 3 primeiros anos de vida, eles são meio que... É o período da nossa vida que é fundamental para a gente criar esse parâmetro de vinculação humana, que é o que a gente vai tender a reproduzir na vida adulta, em outros relacionamentos, com os nossos próprios filhos e por aí vai. E nesse estudo, eles encontraram 4 tipos de vínculos, tá? Então, assim, são 2 grupos grandes de vínculos de apego, que é o apego inseguro e o apego seguro. E, obviamente, o apego seguro é o que a gente está buscando aqui, né? Eu sempre falo isso. Se eu olhar todos os vídeos do meu canal, é basicamente esse o caminho que eu estou querendo trilhar com os meus filhos e que eu estou sugerindo a vocês. O outro grupo, que é o de apego inseguro, ele se divide em 3 subgrupos de apego inseguro, que é o ambivalente, o evitativo ou evitante e o desorganizado. Eu não vou falar desses 2 últimos, eu vou falar só do ambivalente, que é justamente o que explica muito bem a personalidade de uma criança mimada, tá bom? Então, como é que funciona? Como é que existe essa questão? Como é que você forma um tipo de apego ou outro? É muito simples. É basicamente na nossa capacidade de responder e atender às necessidades dos nossos filhos, principalmente bebês, de forma consistente, tá? Então, aquele bebê que chora, você vai lá e vai tentar descobrir o que está acontecendo com ele, se ele está com fome, se ele está com a fralda suja, se ele só está querendo se sentir seguro num colo, e você vai atendendo de uma forma bem consistente aquelas necessidades do bebê, e é claro, ao longo da vida do seu filho, mas dentro daquele período ali crucial de 2 e 3 anos, isso é muito importante porque ajuda a criança a construir a percepção de mundo e de segurança no mundo e em você, que é o cuidador principal do seu filho, né? Então, essa que é a ideia. No mundo perfeito, a gente atenderia todas as necessidades dos nossos filhos, ou, no mundo real, a gente tenta atender, na maioria das vezes, todos os anseios dos nossos filhos. E a gente consegue ali, né, aos trancos e barrancos, construir esse vínculo de apego seguro. No vínculo de apego inseguro ambivalente, como o próprio nome já dá uma dica, ele é meio impreciso. É aquele tipo de situação em que o pai ou a mãe, ela não vai responder de forma consistente. Essa pessoa, esse cuidador principal, ele não vai responder de forma consistente. Ou seja, vai ter um dia que ele vai ali, o bebê tá chorando, vai ali pegar o bebê, vai tentar descobrir se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com medo, tá com calor, e vai tentar resolver e eventualmente vai achar aquilo. Mas em outros momentos, ele não vai conseguir, seja por N motivos. E isso às vezes, que fique bem claro aqui, isso não significa que as pessoas que fazem isso estão fazendo isso de forma consciente, porque querem, porque assim, porque realmente não querem atender a necessidade dos seus filhos. Não, é porque às vezes você tem a sua própria história, né, com seus pais, na sua própria infância, a forma como você foi criado, o apego que você tem com seus pais, o tipo de vínculo vai impactar em como você responde naturalmente às necessidades do seu filho, as crenças que você tem. Estou falando crenças em formas de criação de filhos. E as questões que você pode ter mentais nos seus sentimentos e suas emoções que podem ser impactadas dependendo do que o seu bebê vai apresentar, tá? Então não é algo premeditado. Então nesse caso do ambivalente, você tem algumas vezes, né, que aquela criança é atendida, outras vezes que não, e isso acaba gerando uma sensação de ansiedade na criança, porque ela simplesmente não sabe o que esperar, né? A sensação de segurança e certeza no mundo se dá na previsibilidade das coisas. Se eu sinto dessa forma, meu pai que me ama, minha mãe que me ama, ou outro cuidador vai vir e fazer X. Se isso acontece de forma errática, aquele bebê não vai conseguir construir essa ligação, tá? E isso daí causa uma sensação de ansiedade muito grande, porque ele nunca sabe quando que ele vai ter essas necessidades atendidas pelos seus cuidadores, né? Ele nunca sabe quando que seu pai e a sua mãe estarão disponíveis de fato para ele. E por causa disso, cria-se essa ansiedade, e por causa dessa ansiedade, ele quer buscar desesperadamente formas, porque é a nossa forma de sobreviver, ele vai buscar formas desesperadas para fazer com que aquele cuidador sempre esteja por perto, tá? Então olha a coisa se formando. Você precisa que o seu cuidador, a sua figura de apego, no caso ambivalente, ela esteja sempre perto, porque você quer, né, se consolar naquela figura. Mas ao mesmo tempo, você não tem a segurança de que aquela figura atende todas as suas necessidades e realmente consegue
fazer você se sentir consolado. Então fica nesse jogo de preciso perto, mas não sei se vai conseguir, mas preciso perto. E tudo isso cria um círculo vicioso que a criança precisa desesperadamente que os pais ou o cuidador principal, a figura de apego, fique próxima. E se isso não acontece, isso de fato causa uma dor muito grande, um sofrimento psíquico muito grande naquela criança. E é isso que explica de onde vem a criança mimada. A criança mimada é muito, assim, na maioria das vezes, é claro que existem casos e casos e tudo mais, mas na maioria das vezes, se você for olhar com calma, for estudar o contexto daquela criança, ela é uma criança que desenvolveu algum tipo ali de apego inseguro e muito provavelmente o apego seguro ambivalente, porque isso é muito característico desse tipo de vínculo. Aquela criança que não consegue ficar perto, mas quando está perto não consegue se consolar muito bem. Então tem frequentemente essas explosões de birra, de choro, de crise emocional, porque ela simplesmente não tem aquele preparo, ela não conseguiu ser ajudada o suficiente para se sentir segura e calma na presença daquela figura de apego, enfim, principal daquela criança. Então, é como se aquela criança que ela ficasse sempre nervosa e ansiosa, fica mais ainda quando o pai e a mãe estão longe, quando não vê o pai e a mãe perto, porque eles não conseguem criar essa referência, né, de porto seguro, tipo, não, ele não está perto, mas eu me lembro e eu consigo descansar nesse vínculo seguro que eu criei com os meus pais. Então isso não existe. Então ele sempre precisa que esteja perto. Tá vendo? É justamente isso. É essa explicação de onde vem e qual é o problema da criança que é mimada. E assim, por isso que eu não gosto nem um pouco de quando a gente bota esse rótulo na criança, porque isso fica tudo nos ombros dela. Eu não tô falando nem de culpa, mas enfim, é só uma questão de responsabilização e de entender que aquela criança, ela não nasceu daquele jeito, ela não tem um problema, sabe? Por mais que o título desse vídeo sugira isso, e eu fiz isso para você conseguir assistir esse vídeo até aqui, pra você entender essa questão, porque não é sobre a criança, é sobre o contexto no qual ela está inserida. E muito importante a gente entender que isso é uma coisa, sabe, multifatorial. Eu não estou dizendo que os pais dessa criança são monstros e precisam ser punidos porque eles fizeram isso com essa criança. Não, elas precisam criar consciência desse tipo de vínculo que eles estão criando com seus filhos, para primeiro fazer sentido sobre seus próprios vínculos de referência com seus pais, olhar para suas histórias, tentar refazer essas histórias, entender, né, e se curar enquanto pessoas, para somente então conseguirem ser presentes emocionalmente para seus filhos e fazer com que essa situação se reverta de alguma forma, tá? É essa que é a grande questão. Agora eu quero também fazer um outro grande disclaimer. Como é que é disclaimer? Olha aí o cara que é nativo, americanos, professores americanos. Pensei em inglês. Tá, só um aviso aqui então pra você. Eu sei que muitas pessoas que assistem os meus vídeos, que me acompanham, elas têm bebês pequenos, né? E, por exemplo, tem seus filhos aí na idade dos 9 meses. Os 9 meses eles são fortemente caracterizados pela ansiedade de separação, que é aquele momento totalmente esperado. Não é um momento, né? A ansiedade de separação ela pode acontecer em qualquer momento, nos 2 primeiros anos de vida, mas mais forte observa-se aos 9 meses de idade. Então, assim, a criança com ansiedade de separação, ela vai sofrer de fato quando ela não vê o cuidador principal, a mãe ou o pai perto, quando tem esse afastamento. Isso é normal. Isso não significa que se você está vivendo isso, está, fazendo essa ligação, ai meu Deus, meu bebê de 9 meses faz isso, ele não me deixa sair de perto, ai meu Deus, eu estou criando aqui um apego inseguro com meu filho. Calma. O simples fato, inclusive, de você estar assistindo esse vídeo, já mostra que você talvez não esteja, né, você esteja aí no caminho de criar um apego seguro com seu filho, porque você se importa e está pensando sobre isso. Então, não é sobre isso. Se você tem um filho que é um pouco maior, com 1 ano, 2 anos, enfim, entenda que essas crianças elas podem ter ataques de birra, crises emocionais, durante seus primeiros 4 anos de vida. Então isso vai acontecer inevitavelmente. Algumas crianças mais, outras menos. E isso não é uma comprovação do tipo de vínculo que você está construindo com seu filho, tá bom? Então que fique bem claro isso. Não é. O levantamento, a identificação do tipo de apego que você tem com seu filho é um outro experimento, que é a situação estranha, que eu falei também nesse outro vídeo sobre teoria do apego, que eu posso falar mais aqui se vocês quiserem, deixem nos comentários. Mas é um outro estudo. E mais ainda, a gente, né, nós que somos pais e mães e conhecemos os nossos filhos, a gente sabe identificar o que é uma situação difícil que os nossos filhos estão passando e o que é um traço de personalidade, né? Ou seja,
A criança ela tende a se comportar daquela forma ao longo dos anos. E aí talvez seja interessante você olhar e tentar lembrar a forma como você tem atendido às necessidades do seu filho ao longo dos anos e tentar entender que mesmo que você seja uma pessoa que de fato percebe que seu filho é uma criança mimada e que você desenvolveu esse tipo de vínculo com seu filho, a questão aqui não é fazer você se sentir culpado ou culpada. A questão aqui é a gente criar consciência sobre isso. Porque essas coisas, a maioria dessas coisas que a gente faz é de forma inconsciente, sem pensar. Só porque a gente está repetindo padrões e hábitos. Então, a partir do momento que você cria essa consciência, é muito mais fácil você identificar os padrões e começar a fazer um trabalho de resgate desse vínculo. E isso é plenamente possível, porque o tipo de vínculo que a gente cria com os nossos filhos e que nós criamos com os nossos pais lá atrás, essas coisas não são uma sentença de vida e morte, sabe? Tudo isso pode ser mudado, pode ser curado. É claro que vai requerer um trabalho ativo aí, seja acompanhado por profissionais, seja com muito estudo, com muito autoconhecimento, mas dá para mudar, tá bom? A gente consegue mudar esses padrões. É só a gente parar, criar consciência sobre o que está acontecendo e decidir buscar ajuda, tá bom? Bom, se você aguentou esse vídeo até aqui, eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha visto até o final aqui. Deixa nos comentários #YouTubeComApego para eu saber que você viu até o final, tá bom? eu prometo que esses comentários todos eles eu vou responder, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você curtiu de fato esse tipo de vídeo mais longo, mais explicado, mais teórico até, deixa nos comentários que eu posso pensar em fazer mais isso ao longo do ano, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.